fé em ti. Caminhar sem ao lado olhar. Eu creio e confio em ti. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração, de comunhão. Adore a Ele, grande é o Senhor, e Ele é Deus, guia-me segurando em minhas mãos. Quem diz, igreja? Carrega-me quando não posso mais andar. Nos protege, Senhor, protege-me, leão da tribo de Judá. Vacilar, não vou temer, vou crer. Oh Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Oh Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Nos leva, Senhor, mais alto. Ah, Senhor, para perto de ti. Ansiamos a sua volta, Deus. Oh, te ansiamos, Deus. Oh, Deus. Acima do medo, acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Leva-me, Senhor, acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Leva-nos, Deus, acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Deus, abre a porta, peça a Ele, ao lugar que tem só para o Senhor. Leva-me até o Senhor. Oh, seu lugar que é nossa, Deus. Oh, leva-me, Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Oh, Senhor, oh Deus, abre a porta para mim, abre a porta do teu lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração, de comunhão. De Senhor, oh, leva-nos em ti, mais alto que as nuvens, Senhor. Até sermos nos fez passar.
sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Jesus, tu és lindo, Senhor, mais amado, mais desejado. Eu te adoro, Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória que eu te dou, Jesus. O Jesus, lindo, lindo Senhor, glória, glória, eu te dou, Jesus, oh, mais amado e desejado, te ansiamos, Senhor, nós ansiamos por ti, Deus. Não há nada que nos separe de ti, Senhor. O teu amor, a tua graça e misericórdia, pra Ele. Lindo, lindo, lindo és. Abre seus lábios. Jesus.
sua adoração a Deus. Levante, oh, engrandeça o seu nome. Ele é digno de honra, Ele é digno de glória. Ele intercede por ti. Quando você corta a cabeça no travesseiro, Ele ainda cuida de ti. Oh, o Pai trabalha. Oh, Senhor, trabalha nas vidas deste lugar. Oh, Senhor Deus. Oh, nos leva mais alto para a sala do trono. Então me leva na sala do trono. Mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Me leva na sala do trono. Mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Me leva na sala do trono. Mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Me leva na sala do trono. Mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Por mim, por ti, lá na cruz do Calvário, lá na cruz do Calvário, Senhor. Por mim, por ti, Irmão, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16. Eu, quando tenho a oportunidade de trazer a mensagem da palavra, eu sempre peço ao Senhor sempre peço para o Senhor confirmar a sua palavra. E uma oração que eu faço ali no banco é: Senhor, coloca a tua palavra na minha boca. Coloca a tua palavra na minha boca, que eu não interfira, que eu não atrapalhe, que eu seja só um instrumento, um canal, para que aquilo que o Senhor quer falar alcance as pessoas. Essa é a minha oração. Então foi cantado um hino aqui, o primeiro hino. Vamos ver se vocês estão conectados. Qual é o primeiro hino? O que falava o refrão? Não, Carol. O primeiro louvor, o que é que dizia? Ó, refrão. Deus abre a porta para mim, que tem só. Ok. O segundo louvor, qual é a primeira frase do louvor agora? Sim, irmã Carol? Qual é a primeira frase do louvor? E abriu o mar. E a peça. Passa. Ok. Então, o Senhor falou assim: tá aí o que você queria? Tá confirmado. Atos capítulo 16, versículos 6 até ao 10. Diz assim: E, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, descendo a Troade, à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Quantos dizem amém? Amém. Amém. Vamos trabalhar nesse texto aqui. Antes eu queria perguntar, quem está conosco pela primeira vez? Nós queríamos saber, aqui tem um irmão pela primeira vez? Primeira vez? Pela segunda vez? Segunda. Temos um casal lá que está conosco também pela segunda vez. Terceira vez. Pastor, terceira já ninguém nem me apresentou. Não.
aqui só primeiro e segundo. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Se você está procurando uma igreja para congregar, olha só o que você achou. Da hora, não é não? Irmão, fala para mim, top, é demais. Isso aqui é bênção, lugar para você aprender a palavra. Você tem pastor aqui, você tem ambiente de aprendizado, você tem um lugar onde você pode se envolver com seus talentos, com seus dons, e você vai ver que é bênção demais quando a gente coloca a nossa vida à disposição do Senhor. Faça isso, não é? Tenho certeza que Deus vai te abençoar. Veja, independente da nossa idade, independe, irmão, a gente não gosta de lidar muito com contrariedade. Quando a gente é contrariado, a gente fica frustrado, a gente não sabe lidar direito com o não, e a impressão é que as pessoas estão sempre esperando um sim de nós, não é? Quando alguém te pergunta alguma coisa, ou quando você pergunta algo para alguém, você está sempre esperando um sim, e o sim é maravilhoso, não é? Tem tudo de bom, mas o segredo da vida é saber lidar com o não. E a gente já vê logo cedo, né? As crianças mais ainda, algumas mais do que outras, têm a dificuldade de lidar com o não. E a primeira palavra que algumas crianças aprendem não é nem papai, mamãe, é não. Ela já logo cedo ela fala não. Por quê? Porque ela ouve muitos nãos. Disse que até os primeiros anos, até os 5 anos de idade, se não me engano, a criança ouviu mais de 10 milhões de nãos, não é? Porque tudo que eles querem fazer não pode. Então a gente desde cedo tem problema, não é? Em ouvir nãos, e a gente luta justamente por caminhos abertos. É o que a gente procura toda a vida. Mas quando isso não acontece, a situação causa em nós um desconforto. Esse texto que a gente leu aqui, ele é o relatório de uma viagem missionária que está sendo liderada por Paulo, e ela é estimulada por um propósito, um chamado divino. Você vai ler a história toda completa, você vai ver que o que acontece na vida de Paulo é maravilhoso, é tremendo. Paulo, ele antes sendo um perseguidor da igreja, do evangelho, ele passa por um momento de transformação, um momento de conversão. Ele recebe de Deus um chamado evangelístico. Pensa, uma coisa extraordinária. E Paulo, ele está aqui nesse texto numa região chamada de Galácia, e isso fica na Ásia. Talvez você já deve ter visto isso, se você é um estudante da Bíblia. Se você não é um estudante, mas é apenas um leitor, você lembra da carta aos Gálatas, não é? E você já sabia disso, né, irmão? Que quem mora na Galácia recebia essa carta, né? A carta aos Gálatas, tá? E é claro, né? Também hoje tem um time de futebol lá na Turquia que se chama Galatasaray. Eu não sei se alguém já ouviu falar desse time. Por quê? Tudo ligado com isso. Parece que não tem nada a ver nada com nada, mas é tudo interligado. Você, né, vai saber isso. Os irmãos que estão relatados aqui, a Bíblia diz que eles são confirmados na fé. E no versículo 5 diz que há êxito naquilo que eles estão fazendo. A igreja cresce, tudo vai bem, tudo está dando certo. Mas no versículo 6 a Bíblia vai dizer que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregarem na Ásia. Eles foram impedidos pelo Espírito Santo. O escritor aqui de Atos é o médico Lucas, você sabe disso também. Não diz como eles foram impedidos de prosseguir. Essa foi a minha primeira curiosidade. Não diz
se foi alguém que se levantou em profecia, não diz se tratava de uma estrada bloqueada, não diz se as coisas começaram a dar errado, não fala nada. A Bíblia não faz questão de narrar o evento em si, mas a Bíblia faz questão de dizer que eles chegaram à conclusão de que o Senhor os estava impedindo de prosseguir. Eles não puderam prosseguir porque era o Senhor que os estava impedindo. Como eles não puderam ir naquela direção, Paulo tem uma outra ideia. E a Bíblia narra para a gente a mudança de rota. E eles chegam a Mísia, e de Mísia eles querem ir a Bitínia. Quer dizer, bom, se Deus não quer que nós estejamos nesse local por essa direção, beleza, vamos então fazer um outro caminho. Deus não quer que nós estejamos lá, ou Deus apenas não quer que utilizemos esse caminho, não sei, vamos utilizar outro caminho. É isso que eles fazem, eles pegam outro caminho e tentam chegar a esse mesmo destino. E a Bíblia continua dizendo: mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu pela segunda vez. Então veja, irmão, presta atenção, fica comigo aqui. A gente tem dificuldade de assimilar algumas coisas que estão nesse texto, e a gente está falando de portas fechadas. Portas fechadas. Por isso que eu estava falando da confirmação dos 2 primeiros louvores de começo. Então, quando a gente fala de portas fechadas, isso dá para a gente uma dificuldade de assimilação. Eu vou dizer por quê. Como cristãos, a gente tem essa dificuldade de entender que nós teremos portas fechadas diante de nós. Por quê? Porque nós queremos apenas portas abertas, e o Deus que nós servimos é um Deus de portas abertas, e cremos que esse Deus é que vai colocar diante de nós portas abertas, e Ele abre mesmo. E a gente até cita versículos, não é, como de Isaías capítulo 45, versículo 1, dizendo: e as portas não se fecharão. E ele continua, o versículo 2 dizendo: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Eu não sei, você pode até ter lido algum versículo como esse antes de vir para Nova Zelândia até, né? É isso que a gente espera, é isso que a gente quer, a gente busca coisas dessa natureza, porque o Deus que a gente serve é um Deus de coisas grandes, de caminhos abertos, de caminhos limpos. A ideia é de que Deus vai à nossa frente, é Ele que abre os caminhos, é Ele que faz as coisas acontecer, mas nem sempre é assim. Então escute, mais importante do que se concentrar na porta que fechou, pergunte-se primeiro: quem fechou? Antes de você se concentrar naquilo que você está vendo, da porta que está fechada, daquilo que deu errado, quem é que fechou aquilo? Antes de tentar entender qualquer coisa aqui esta noite, nós precisamos aprender a descobrir a autoria. Quem é que colocou a mão naquela porta e quem é que fechou aquela porta? Então, o mesmo Deus que abre portas, e nós o conhecemos por isso, é o mesmo Deus que também fecha portas. E glórias a Deus por isso. Por quê? Antes a gente precisa diferenciar duas situações. Primeiro é a situação da provação. A provação, você está passando por uma provação, todos os caminhos se fecharam. O que é provação? É
Deus permitindo obstáculos diante de nós para que eles sejam superados. Então é uma prova que você está passando, é um momento difícil, momento de dificuldade, aquilo vai passar e você vai superar. Deus permitiu aquela prova para você buscar, consagrar, buscar ao Senhor, e você vai sair melhor dali. O segundo é a da reprovação, não é provação mais, agora é reprovação. E o que é reprovação? É o limite de Deus para nos preservar. Deus reprovou aquele caminho, Deus reprovou aquela tua iniciativa, tua tentativa daquela porta, e Deus disse: não, não é por aqui, e ponto final, está reprovado, você não vai passar. A gente diferencia essas duas coisas, então a gente precisa fazer a análise disso. Esse culto nesta noite é para que você tenha consciência do que é que está acontecendo na sua vida. Pastor, o que é que eu estou vivendo? Eu devo insistir ou eu devo recuar? A palavra de Deus vai dar para a gente essa direção. Não sou eu, é a palavra de Deus. Esse texto de Atos, ele vai nos ajudar a fazer essa análise. Diante de portas fechadas, a primeira pergunta que você precisa fazer é: qual é o propósito? Qual é o propósito? Algumas vezes, só a análise simples do propósito que você tem no seu coração já mostra que Deus não está nesse negócio. A simples análise daquilo que você está querendo fazer. A Bíblia vai dizer que o propósito destes homens era pregar o Evangelho na Ásia. Então, na análise de propósito, eles passaram. Tá de boa. E agora, preste atenção que algumas vezes a intenção é boa, o propósito é legítimo, mas mesmo assim Deus vai dizer não. E é engraçado, irmão, eu rio porque é engraçado, porque você não entende nada do que está acontecendo. Você tem certeza que vai dar certo, você tem um propósito correto no seu coração, você tem intenção boa. Se eu ganhar na loto, o Senhor vai abençoar a obra missionária, mas Deus diz não. Deus diz não. O propósito que você tem é legítimo. Por quê? Porque se o propósito for errado de começo, você já tem um não de cara. Se o propósito for correto, então você passa para a segunda ponta dessa linha. Se você tem um bom propósito, com isso que vai acontecer, então é o propósito. Primeira coisa, serve. Você tem alguma coisa no seu coração que vai redundar num propósito bom? Ok, esse é o princípio. Se o propósito for ruim, nem continua. Mas se o propósito é bom, faz a segunda pergunta: quem me impediu? Ou o quê? O que é que está me impedindo? Ou quem está me impedindo? E às vezes nós queremos tanto alguma coisa que a gente não consegue fazer uma análise correta de tudo aquilo que está acontecendo na nossa volta. A gente sai culpando todo mundo. Mas a gente é crente, não é? A gente serve a Deus, e o primeiro que a gente culpa é o diabo. É a primeira pessoa que está na nossa mira. Ah, pastor, mas eu não sabia que o diabo fechava a porta. Fecha também. Paulo escreveu na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 18, que diz assim: por isso quisemos ir até vós, não apenas uma, mas 2 vezes. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. É isso que está dizendo o texto. Paulo tentou, não igual a gente, irmão. Quando a gente não quer ir em algum lugar, você tenta mais ou menos chegar lá. Você já fez isso? Quando você não quer ir, você vai pegar a chave do carro e está chovendo, e o carro está lá fora da garagem.
Você fala assim: ah, não vai dar para ir, chovendo, o carro está fora da garagem, não vou conseguir, vai ser difícil ir nesse lugar que eu marquei hoje. Você não se esforça nem para chegar no carro. Quando você não quer ir num lugar, você fala assim: ah, uma hora dessa eu dou uma passada lá. Você não quer nem ir. Quando você não quer encontrar a pessoa e você encontra ela mesmo assim, ela fala: ah, a gente precisava tá junto aí, almoçar uma hora dessa. Você fala o quê? Vamos marcar assim. Você não quer, então é só falar isso. Quando você não quiser que a pessoa vá na sua casa, é só você falar assim: aparece lá uma hora dessa. Ó, é duas coisas boas: você é educado e a pessoa não vai, tá tudo certo. No final, o resultado é bênção. É só falar isso, irmão. Vai lá uma hora dessa, rapaz, eu tô em casa direto. Não esquenta a cabeça. É só você me dar um toquezinho. Você vai pensar duas vezes para falar isso de novo, viu? Quando você falar, você vai lembrar desse momento. No caso aqui de Atos 16, o diabo não está nesse processo. Inclusive o texto diz que quem impediu foi o Espírito do Senhor. Às vezes Deus vai dizer não para coisas que a gente tinha certeza que era a vontade de Deus na nossa vida. Se Paulo vem para mim dizer: André, eu estou pensando em ir pregar na Ásia. Ó, irmão, realizou? Paulo está vindo falar comigo que quer ir para a Ásia. O que eu vou dizer para ele? Vai, Paulo, é de Deus, isso aí vai dar certo, irmão. Partiu, se quiser eu vou junto também. Mas a resposta de Deus era não. Na minha cabeça está certo, o plano está bem organizado e está tudo dentro do prognóstico, mas Deus diz não. Você ter um plano organizado não garante o sucesso do projeto. Só ter organização não resolve. Dar certo para nós é totalmente diferente de dar certo para Deus. Mesmo dando errado para nós, não significa que deu errado para Deus, porque o objetivo de Deus se concretiza no final. Qual é o propósito? Pregar o Evangelho, beleza, onde? Na Ásia. E Deus diz: não, agora não, primeiro eu vou dar a direção. O endereço está errado, Paulo. E a nossa frustração, ela está ligada à nossa expectativa. A gente espera algo que não se concretiza, e aí é que a frustração chega. E muitos dos projetos em nossas vidas, eles são paralisados diante de uma porta que se fechou. A gente desiste, a gente deixa de lado. Ah, então se não for para ser desse jeito que eu planejei, eu já não quero também. Deus está dando outra direção. Que é isso que a Bíblia fala a respeito da vontade do Senhor. A vontade do Senhor, o Espírito do Senhor é como o vento, não sabe para onde vai nem de onde vem. Deus é especialista em nos surpreender com novas direções. Deus nos dá novas direções. A questão é que Deus não age como eu imagino, como eu espero. Tem até um ditado que fala, né? Em time que está ganhando não se... A gente sabe disso, mas para Deus, time que está ganhando, é aí que Ele mexe. Deus mexe em time que está ganhando, para ganhar de goleada. Deus mexe em time que está ganhando para ser bicampeão, para ser tricampeão. Deus mexe para nos ensinar coisas novas. Paulo, até aqui, a direção foi essa, mas agora nós vamos mudar a rota. Se você entender isso, você está bem, mas se você não entender, você pode colocar em risco o propósito. Eu nem sei se eu devia ter vindo para essa viagem missionária. Eu nem sei se eu devia ter feito isso, ter feito aquilo. Você coloca em risco aquilo que iniciou a tua motivação. Irmão, o propósito não morreu. Se Deus fecha uma porta aqui, outra porta se abre ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque é Ele quem cuida de mim. É isso que diz a canção e a gente canta aqui com muita propriedade. O propósito está de pé.
O problema é a direção. Deus falou que não era para pregar mais? Não, Deus falou que não era para pregar ali. Entendeu isso? Nem tudo vai sair do seu jeito. Na tua projeção, nem tudo sai do seu jeito. Então a gente vai para outro entendimento. Já que você entendeu isso, que nem tudo sai do jeito que você planejou, você vai entender também que nem sempre Deus vai mostrar a direção correta imediatamente. Deus não dá a resposta rápido assim, porque você fala: Senhor, é agora que eu quero, estou com os meus ouvidos abertos, meu coração está pronto, fala, Senhor, que o teu servo ouve, e você fica ali, e Deus, nada, nem tudo vai sair na hora que você quer. É isso que diz o versículo 8 até o 10 do capítulo 16. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Lucas está narrando isso, e ele diz: partimos, procuramos partir. Ele estava junto. Vamos para a Ásia? A resposta de Deus? Não. Vamos para a Bitínia? A resposta de Deus? Não. A Bíblia vai dizer uma coisa muito legal: eles continuam caminhando, e à noite Paulo teve uma visão, e nessa visão, depois deles ter descido para Troade, alguém aparece para Paulo em sonho e diz: atravessa a Macedônia, passa para nos ajudar. Diante, irmão, dessas portas que se fecham, nem sempre a gente terá a direção de Deus de forma imediata, de forma rápida. É desesperador? Oh, quem nunca? Quem nunca precisava de uma resposta pá, na hora? Quem nunca, irmão, precisou que Deus falasse assim: ó, Senhor, é hoje? E Deus no silêncio. Quem nunca precisou de uma direção imediata? Mas o segredo que Paulo está trazendo para nós aqui é que esses homens que foram impedidos de ir naquela direção que eles estavam projetando, esses homens que não sabiam para onde ir, eles ficaram olhando à sua volta e disseram: esse caminho dá para ir? Não. Aquele caminho dá para ir? Não. Qual o que nos resta? É esse aqui. Então esse aqui a gente caminha, a gente vai por ele. E a Bíblia diz que eles caminham pela rota que era possível, crendo que o Senhor daria a direção. Eles estão caminhando, irmão, pela única rota possível. Numa noite, uma visão mostra a direção para Paulo. Escute. Diante de uma porta que se fechou, meu irmão, a ordem do Senhor é: continue caminhando pela rota que é possível. Continue caminhando. Faça o que é possível. Eu sinceramente não sei para quem eu estou falando aqui essa noite. Eu não sei quais as intenções do seu coração. Eu não sei pelo que você tem orado. Eu não sei. Mas a resposta do Senhor é essa: continue caminhando pela rota que é possível. Você não pode simplesmente parar o carro no meio do nada, puxar o freio de mão, apagar a luz e dizer: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu vou ficar aqui até que Deus fale alguma coisa. Não, Paulo está dizendo: continue caminhando, e no meio desse processo Deus vai aparecer. Aleluia, irmão, eu creio nisso. É Deus que vai aparecer nesse processo. Eu sinceramente espero que o Senhor
concretize isso na sua vida, porque é algo que consola o nosso coração. O povo de Deus está saindo do Egito, e aí entra o segundo louvor. Eles estão indo na direção da terra prometida, e eles chegam diante de uma porta fechada. Irmão, isso aqui estava programado na minha mensagem sem eu falar com a minha senhora, a irmã Juliana. Eu nem sei o que eles iam cantar hoje. Eu nem sei o que o HP hoje. Eu tenho acesso, eu posso saber, eu posso descobrir se eu quiser, mas eu não sabia. Assim a gente vê como Deus confirma, para mim pelo menos. Fechado, o mar estava fechado, o mar é a porta fechada. Moisés, ele vai orar a Deus, e Deus responde, o quê? Diga para o povo que continue caminhando. Diga ao povo que marche, Moisés. Diga ao povo que continue. E em seguida, adivinha? O mar abriu. Caminhe, caminhe, porque é o Senhor que fechou uma porta. Você sabe, irmão, quando é Deus que fecha uma porta diante de você, na hora certa, Ele vai te conduzir para onde Ele queria que você estivesse. Caminhe onde é possível, faça o que é possível. A Bíblia diz que Jacó, ele arruma uma treta na casa do pai com o irmão, e ele tem que sair às pressas. Ele sai de lá e vai para outra cidade, para um lugar que ele não sabe se ele vai ser recebido lá. Ele sai sem certeza nenhuma, no meio do nada, no meio do deserto. Ele está cansado, com fome. O cara pega uma pedra, coloca no chão e de noite ele dorme. A Bíblia diz que o céu se abre, uma escada é posta que atinge o céu, e Deus fala com ele no meio da noite. Eu queria muito saber o que é que Deus falou para ele. E Deus fala e diz: Jacó, era exatamente aqui que eu queria que você estivesse. Você saiu sem direção para lugar nenhum e veio parar no meio do nada. Pois é aqui, é nesse lugar em que você está, onde você está com a planta do seu pé. Esse aí que eu vou te dar. É isso que Deus falou para Jacó. Esse lugar aí que você está, é exatamente esse lugar que eu queria que você estivesse. Deus, mas ninguém me deu um mapa, ninguém me deu a direção, eu não sabia para onde estava indo, não sabia o que ia acontecer. Exato, é exatamente esse ambiente de indecisão, de surpresa, de falta de estabilidade, instabilidade, né, irmão? Não precisa a frase inteira. Instabilidade, que você vai perceber que Deus estava naquele processo. Sabe por quê? Porque Jacó, ele levanta pela manhã e ele diz assim: o Senhor estava aqui e eu não sabia. O Senhor estava aqui e eu não sabia. Paulo, para onde a gente vai? Não sei, mano, eu só sei para onde a gente não vai. O que a gente vai fazer agora é continuar a caminhar. Paulo e Timóteo fazem aquele caminho. Paulo teve outros parceiros. Paulo teve Barnabé, Paulo teve Silas. E numa ocasião em que ele estava preso com Silas, eles estão num cárcere, e a Bíblia diz que eles, com problemas, dificuldades, presos, chicoteados, você conhece essa história? Eles cantam pela noite, mesmo em dificuldades, eles conseguem cantar, irmão, sabe por quê? Porque só canta quem sabe que está vivendo o propósito de Deus. Quem sabe que está no propósito de Deus, canta. Eu não estou aqui porque eu quero, estou aqui porque Deus mandou. Então tem problema? Tem, vamos cantar. De repente, é o que a Bíblia diz, vem um terremoto, e a seguinte frase me anima, porque é isso que diz ali na Bíblia: e todas as portas se abriram. Irmão, e todas as portas se abriram. Deus está dizendo: não paralise,
com o recurso que você tem, com a energia que te sobrou, com a inteligência que eu te dei, continue caminhando, meu irmão. Se existe uma ação de Deus nesse processo, existem direções de Deus para a sua vida, continue caminhando. Se há alguma coisa de Deus em tudo isso que você está vivendo, continue caminhando. Pastor, mas a dor é grande, o problema que eu estou passando, o senhor não tem ideia onde foram parar as promessas do Senhor. As promessas do Senhor estão no mesmo lugar, estão no coração de Deus para se concretizar na sua vida. Então creia que tudo aquilo que vai acontecer, Deus está no controle. Deus está no controle. Continue caminhando, continue, caminhe, que você verá portas novas se abrindo em o nome de Jesus. Portas novas se abrindo, vai acontecer, irmão. Eu gosto muito de um texto, e aqui eu termino, do primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3, e no versículo 15. Samuel, ele vai morar com o sacerdote Eli, e é interessante o que acontece lá. Eli coloca ele para morar no templo de Deus. Samuel está em contato com o símbolo da presença de Deus, que é a arca. Samuel vai dormir aonde a arca está. É ali que Samuel vai dormir. Ele dorme diante da presença de Deus. É nesse lugar que Eli coloca Samuel para dormir. Samuel dorme num lugar onde tudo é espiritual. A presença de Deus ali naquele lugar. E a Bíblia diz que o Senhor fala com Samuel naquela noite pelo menos 3 vezes. 3 vezes. E o versículo que está registrado em 3,15 diz que ele ficou deitado até pela manhã. E então as portas se abriram diante do Senhor. Quando você está diante do Senhor, você vai passar a noite toda, mas vai chegar de manhã, as portas vão se abrir, irmão. Quero convidar você a ficar de pé nessa hora. Irmão Lucas vai louvar o Senhor. Então, eu queria que você prestasse atenção em algumas coisas aqui esta noite. A porta está fechada? Ok. Mas ainda Deus fala contigo. Aleluia. Ainda o Senhor fala com você. A porta está fechada, mas o Senhor ainda manifesta a sua vontade sobre a sua vida. A porta está fechada, irmão, mas ainda existe consolo, o consolo da presença de Deus sobre a sua vida. A porta está fechada, tá, mas ainda existe presença de Deus sobre você. Samuel estava diante da arca do Senhor. Samuel está vivendo o propósito de Deus sobre a sua vida. E aí pela manhã, as portas se abriram. Eu não sei que hora da noite é essa que você está vivendo, mas amanhã já vai raiar e as portas vão se abrir, viu? Deus vai te apresentar novas direções. Deus vai te dar novas oportunidades. Não deixe o seu coração se fechar simplesmente porque você não consegue perceber isso, que Deus continua falando, que Deus é que permitiu essa porta estar fechada nessa hora. Fica tranquilo, irmão. Deus vai colocar diante de nós novas direções. O Deus que fecha portas, Ele o faz para preservar você de dores. O Deus que fecha portas, Ele faz isso porque Ele tem planos bons que a gente desconhece. O Deus que fecha portas, Ele quer ensinar você a crescer. É por isso que Ele fecha portas. As dificuldades vão te amadurecer, as portas fechadas vão te ensinar coisas que o mamão com açúcar não ensina. Você vai perceber que Deus está no processo.
mesmo com portas fechadas. E enquanto o Lucas louva o Senhor, eu queria fazer 2 convites aqui esta noite. Você que está vivendo um tempo de portas fechadas, eu tenho certeza que Deus não preparou esse ambiente, não conversou com o Agape Worship para direcionar os louvores, não convidou você a cantar lindo, lindo és, mesmo com as portas fechadas que você está vivendo, porque eu sei que tem gente vivendo portas fechadas aqui. Eu sei, porque o Deus que eu conheço é o Deus que confirma a sua palavra. Então, se você está vivendo portas fechadas aqui, irmão, saiba viver esse tempo com sabedoria. Eu queria convidar você a viver esse tempo com a sabedoria que vem do céu, a paz que vem do céu, o entendimento que vem do céu. É de Deus para o teu coração. Segundo, pastor, não sei onde ir, pastor, eu não sei o que fazer. Eu quero te dizer, hoje é tempo de caminhar, hoje é tempo de continuar a jornada. Eu queria que você viesse à frente para nós orarmos juntos. Se você entendeu que essa palavra é para você, sai do seu lugar.